Eu creio que Deus tem uma porção diferente para nós hoje. Diferente. E eu quero dizer para você que se você está aqui é porque Deus te selecionou. Porque Ele tem algo para falar para você que vai destravar a tua vida espiritual. Você crê nisso que eu estou falando? Por favor, você crê nisso que eu estou falando? Levanta a mão, dá uma glória a Deus aqui comigo. Vamos lá. Você crê? Eu creio. Inclusive a minha. Eu peço ao Senhor nessa noite que primeiro ministrou ao meu coração antes de ministrar para vocês, com toda certeza. Eu recebi essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos começar aqui, queridos, com uma leitura bem breve. A palavra de Deus está hoje em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. E é algo muito lindo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu quero que você se coloque à disposição do Espírito Santo. Deixa Ele falar. Deixa Ele penetrar. Porque a palavra de hoje vai destravar a tua vida. Ela vai tirar você de uma situação a qual talvez nem você mesmo saiba. Mas isso aqui é uma palavra de esclarecimento, de ensinamento. E é a partir desta palavra que o Senhor vai liberar promessas para nós. Amém? Vamos ler juntos, queridos? Olha, Deuteronômio 28:1 está ali. Eu vou até ler para lá, porque o meu acho que está diferente aqui. Eu vou ler, vamos ler todo mundo? Vamos fazer um negócio junto aqui para nós aquecer? Vamos lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Repita comigo. Acima de todas as nações da terra. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É por isso que eu preciso da ajuda de vocês aqui. É muita atenção. Eu vou falar para vocês, porque eu preciso. Foi uma batalha. Eu venci, eu tô aqui. E nem que eu caia dura no chão. Essa palavra vai ser ministrada nessa noite. Amém? Queridos, em Deuteronômio, o que significa Deuteronômio? Repetição da lei. O que estava acontecendo naquele momento em que o Senhor estava dando essa instrução novamente ao seu povo? A repetição e a expansão da lei e dos mandamentos do Senhor, que eles foram dados em que momento? No momento em que o povo estava no Monte Sinai com Moisés e estavam para acessar a terra prometida. Porém, o que aconteceu? Houve a desobediência. E aquele povo que estava naquele lugar, naquele momento, pela desobediência, não acessou a terra prometida. E aqui, nesse momento onde Moisés está declarando novamente as leis do Senhor, ele declara ao povo, novamente uma nova geração, ele destaca a importância da renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel. Então era esse o propósito. Renovação essa necessária porque as pessoas abandonaram ao Senhor. As pessoas passaram a seguir outros deuses e é aí que culminou. Que Deus falou, não, esse povo não entra, esse povo não acessa. E então, aqui nesse momento, Deus estava renovando a aliança com o povo e ensinando a eles a importância
de se cumprir fielmente a palavra do Senhor. E é isso que ele declara aqui. E agora eu quero dizer para mim e para você, a obediência é acesso para viver promessas. A obediência é acesso para viver promessas do Senhor na sua vida. Sabe, queridos, eu quero falar um pouquinho de vida real com vocês. Obediência é uma coisa complicada. É uma coisa complicada. Pode perceber, a maioria das pessoas vai indo bem. Chega aqui na palavra, glória a Deus, vai me curar, vai me salvar, vai fazer e vai me liberar, e glória a Deus, aleluia! Na hora que falou de obediência, aí já complicou. Aí já ficou complicado, aí já pôs limite pra mim, e aí não vai dar mais certo. Então segue um padrão, né? A gente vai achando tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo bonito, mas na hora que o Senhor vai falar, olha, eu preciso de um contraponto seu. Aí estreita. Né? E aí Deus começa a confrontar a gente. E é alguma coisa nesse sentido, né? A gente começa a falar assim, mas por que eu preciso fazer isso? Ah, não, isso aí já é demais. Isso aí já é muito. Não, isso aí, essa parte aí, não precisa. Isso aí não precisa. Ah, não, mas eu preciso parar de fazer determinadas coisas, eu preciso parar com determinados comportamentos. Ah, não, aí já é exagero. Aí já é exagero. Aí já é bitolado, é ou não é? Aí já é bitolação, isso é bitolação, é ou não é? Quem nunca ouviu isso aí? Quem nunca foi chamado de bitolado não é crente de verdade. Algum momento da tua vida, se você está seguindo a Deus de verdade, está obedecendo ao Senhor, algum momento da sua vida alguém vai falar para você, ou de você é bitolado. Demais, é muito cheio de regra. Mas por que eu preciso obedecer essa regra no trabalho, na escola? Qual a necessidade? E a gente começa a questionar, né? Em todo tempo a gente começa a levantar questões, o porquê. Sabe qual que é a chave? O ser humano, queridos, não suporta limites. E existe uma razão teológica, a Bíblia nos explica a respeito disso. O primeiro motivo pelo qual a gente não obedece os limites estava lá no Éden. Vamos lembrar? O que Deus falou no Éden? Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Mas se o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade. Olha, você tem tudo aqui, come à vontade isso aqui. Mas exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Deus falou. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Escuta. O que foi feito? Exatamente a quebra do limite que foi colocado. E aqui se iniciou uma autoridade e autonomia do povo, das pessoas, do ser humano. Adão e Eva abriram as portas para essa autonomia carnal, que é o primeiro tópico pelo qual o ser humano não suporta limites. Mas a autonomia carnal é um perigo real. É um perigo real. Percebam, queridos, que quando na nossa carne, nós estamos na carne, e em nosso conhecimento, nós decidimos definir os nossos próprios limites, certamente é porque nós não estamos aceitando um limite imposto por Deus. Percebe? Quando nós colocamos um limite para uma determinada coisa na nossa vida, é porque o limite de Deus me desagrada. E aí eu crio um limite meu. E aí está o perigo. Porque em Mateus 26, 41 diz: vigiem e orem
para não cederem à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne está o quê? A carne está fraca. Está fraca. E para completar, em Romanos 8:7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Pensa bem, é sempre inimiga de Deus. Nunca a carne, a mentalidade humana, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Nunca obedecerá. E é por isso que a carne, a autonomia é algo perigoso. Porque a partir do momento que você deseja ser o autônomo e eu ia falar um negócio em inglês, sem nada a ver, nem sei porque que eu... Tiago, você me atrapalhou. Eu ia falar em inglês que eu olhei pra ele. Glória a Deus! Já ia começar a pregar pra você, Tiago. Glória a Deus. Quando nós decidimos os nossos próprios limites, nós começamos a entrar em perigo. Então esse é o primeiro alerta para nós. E tem um outro problema também. A carne faz o ser humano acreditar que o limite é prisão. E isso é uma pena. Porque limite, na verdade, ele é proteção. Lembra comigo? Aos pequenininhos que ainda não têm filho, aos que têm filho que foram pequenininhos. Vamos lá. Tá colocando o dedo na tomada. Não põe a mão aí. Não põe a mão aí. Você vai tomar choque. Não põe a mão, é ruim, é muito perigoso. É o que limite? Proteção. Limite é proteção. A verdadeira liberdade é feita com limites impostos por Deus. Perceba na criação. Vamos lá. Deus criou o pássaro, as aves. Deu a eles um limite. Qual é o limite? Afoga ele dentro do mar. Dá certo? Não dá. Mais um exemplo para nós. Um peixe. Ele é livre aonde? No mar, na água, no oceano? Se colocar ele para voar, dá certo ou não dá? Não dá. E por que não dá certo? Porque ele tem um limite. E então, quando eu descubro os meus limites, queridos, aí é que eu sou livre. Aí é que existe liberdade. É quando eu consigo entender os meus limites. E os limites, eles são presentes do Senhor para a nossa vida. Os limites são necessários para a nossa vida. Um terceiro tópico. O orgulho vê limites como ameaça ao ego. Isso é muito forte. O ser humano, o orgulho do ser humano não aceita. Olha, não faça isso. Não vá por esse caminho. Você não consegue andar sozinho. A autonomia. O ser humano não aceita. O ego, o orgulho não aceita. O que o orgulho quer? Ele quer autoafirmação, reconhecimento, domínio, independência, mais uma vez, é isso que ele quer. Mas o Senhor nos alerta, queridos, em Provérbios 16, 18, o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Em Tiago 4,6 diz assim: contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não aceita. E talvez hoje, queridos, nós precisamos olhar mesmo para nós e entender. Porque, como eu falei no início,
A obediência libera acessos. A obediência libera promessas. E você pode entender, você pode perceber que é a área em que o inimigo mais ataca no cristão. É na desobediência. Porque quando ele consegue isso, ele já sabe que Deus não tem parte com você. Acabou. Até que haja o arrependimento genuíno de coração. Quarto item. O coração humano deseja prazer imediato. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Limites quase sempre envolvem o quê? Espera. Ouvir não. Não pode, não deve, não vá por aí. Não siga desse caminho. Sacrificar desejos. Limites fazem nos sacrificar desejos. Por quê? É carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. É o dia todo, é o tempo todo. Então, a sua carne deseja. Seu espírito fica, vai, não. E aí? A gente tem que suportar frustrações. O que é muito difícil. E 5. Nós temos uma falsa ideia de liberdade. Isso é um perigo crucial. O ser humano acredita que a liberdade é a ausência de limites, mas a Bíblia nos ensina que o produto da falta de limite é o quê? O pecado. E o pecado gera morte. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. E por que Paulo falou isso? Tudo, a gente acessa tudo. Hoje em dia você acessa qualquer coisa, você faz o que você quiser, você está livre. Né? Você está livre. Mas não convém que você faça. Por quê? Porque quando nós não temos limite, há um grande risco de nos tornarmos escravos daquilo que aparentemente é uma liberdade. E aquilo que parecia ser liberdade se torna uma prisão para você. E aí, o que acontece? Você fica preso naquilo que você julgava ser liberdade. Pensa no perigo. Pensa no perigo. Limites exigem o quê? Submissão. Exigem confiança e exige fé. Para aceitar limites, queridos, é preciso confiar e entender que o Senhor é quem tem o conhecimento de todas as coisas. E entender que, embora esteja escrito ou não esteja tão claro, algo que deveria, na sua concepção, estar escrito na Bíblia, você tem que entender que nem tudo que está escrito na Bíblia ou que não está, exige um discernimento espiritual seu. E é aí que entra o Espírito Santo. Nem tudo vai estar escrito na Bíblia, mas nem por isso vai deixar de ser certo ou errado. A fé é a confiança em Deus. Obediência é fazer o quê? Colocar essa fé em ação. Quando você sai de uma zona de estagnação e fala, agora eu vou obedecer, esteja escrito, não esteja, esteja claro, não esteja, eu escolho obedecer, aí você vai acessar, é aí que está o mistério. Porque mesmo sem ainda ver resultados daquela ação que você precisa começar a fazer, você vai fazer. Queridos, entenda uma coisa. Não tem como você falar que você acredita sem obedecer. Fé sem obediência é teoria. Fé sem obediência é teoria.
E obediência sem fé é um cumprimento vazio. É só para dizer que está fazendo. Isso não agrada a Deus. Vou tomar uma água. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra vai nos libertar. Aleluias. E hoje eu quero apresentar para vocês. Não é só não, é coisa boa, é coisa boa. Deus tem mistério para nós hoje. Deus tem mistério para nós hoje. Aleluias! Hoje eu quero apresentar para vocês a história de alguns homens. Selecionei alguns. Não todos, tá? Porque são muitos obedientes na Bíblia. Não é à toa que eles estão lá, não é verdade? Selecionei algumas pessoas e eu quero contar para vocês um pouquinho de como foi a obediência dessas pessoas. Para que você possa entender o tamanho daquilo que Deus pode fazer quando você decidir obedecer. Porque a obediência é o solo aonde as promessas de Deus florescem. A obediência é o solo aonde as promessas de Deus florescem. Então entenda uma coisa, cada ato de obediência, por menor que pareça, por mais insignificante que pareça, carrega um potencial de transformação eterna na sua vida e talvez na vida de muitos. E é isso que eu vou contar para vocês, sobre o poder da obediência. Aleluias! Só introduzir. Só introdução! Glória a Deus! Agora começou! Oh, glórias! Primeiro homem lindo. Eu quero chegar no céu e fazer... Por favor, deixa eu limpar minha mão aqui. Quem que é o senhor? É o Abraão? Oh! Homem bom, viu? Esse cara é fera. Vou contar o primeiro exemplo para vocês. Obediência que gera promessas. É o exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 12, 1 a 4. O que o Senhor disse para Abraão? Deixa a sua terra natal, seus parentes, a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Eu vou te mostrar. Mas vai indo lá. Indo lá. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. É muito forte. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. É muito forte. E então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Ele decidiu obedecer. O que ele poderia ter feito? O Senhor, me desculpa, estou aqui na boa, minha vida está tranquila, está tudo certo aqui. Olha, Senhor, vamos fazer o seguinte, vou deixar para a próxima. Tem um colega meu ali da terra vizinha ali, o Senhor pode chegar lá, talvez ele... O cara é bom. Não, o que ele fez, gente? Olha aqui, ó. Partiu como o Senhor havia instruído. Ele decidiu obedecer. Ele deixou a terra. Ele deixou a parentela. Ele deixou o conforto. Ele deixou o lar. Ele deixou tudo. Ele só confiou em uma promessa. Ele não tinha nada. Ele tinha só uma promessa. O que aconteceu? É o pai da fé. É o pai da fé. Você fala para qualquer pessoa, até para descrente.
Você fala até com ateu, o cara te responde. Quem que é o pai da fé? Abraão, pelo amor de Deus, minha gente. Olha aonde a obediência desse homem levou ele. Ele recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações. E foi. E foi. Gente, a obediência de Abraão abriu o caminho para uma aliança eterna com Deus. Quantas gerações, por que não dizer nós? Através de uma obediência, através de um sim. É muito poderoso. É muito poderoso. A segunda obediência tão importante que Deus quer revelar para nós é a obediência que salva. Essa obediência é muito poderosa. Noé, a palavra de Deus diz que obedeceu a coisa que ainda não se viam. Gente, eu vou ler só uns trechinhos para vocês aqui. Em Gênesis capítulo 6, versículo 13, assim Deus disse a Noé, decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Ele ia passar o ó. Acabou. Sim, eu destruirei todos eles e também a terra. Quer dizer, tudo. Acabou. Vou pôr um fim em tudo. Passou um pouquinho para frente. Versículo 17. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Meu Deus. Dilúvio? Ninguém nem sabia o que era dilúvio. Ninguém nem sabia. Gente, imagina, escuta. Imagina você ser Noé e Deus falando. Isso é só aqui, ó. Como é que é? Um dilúvio. Mas o que é dilúvio? Fala sério. É ou não é? São muitos heróis, gente, né? À toa que o nome do cara tá na Bíblia, pelo amor de Deus. E aí, no versículo 22, a palavra de Deus nos diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. E põe ali, mede aqui, sobe ali, desce aqui, gente. Se vocês quiserem ler lá. O homem ia lá, o dia todo, fazia certinho. Exatamente. A decisão de obedecer. A decisão de construir uma arca quando se nem havia sinais de chuva, nem se sabia disso. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Qual foi o produto final? Salvou a sua família e preservou a criação do dilúvio. Você sabe por que tem um pássaro voando agora? Você sabe por quê? Você sabe por quê que tem um pássaro? Você sabe por que nós estamos aqui? Porque alguém obedeceu. Porque alguém catou uma espécie de cada animal e pôs dentro de uma arca. Gente, fala a verdade. Não tinha tido dilúvio, não sabia o que era isso. Não sabia como isso aconteceria, como funcionaria. Não entendia a escala do desastre, eu não faço a menor ideia. Eu começo pelo quê? Pelo um pedaço de pau e um pedacinho o quê? Começa assim. De repente virou um negócio. Ele não compreendia todas as razões pelo qual ele estava obedecendo. E isso é algo muito importante que nós precisamos entender. Noé confiou na palavra do Senhor, mas ele não teve compreensão daquilo que o Senhor estava falando. E Deus está mandando eu te dizer que algumas coisas você terá que obedecer sem entender. Sem entender. Mas eu não sei por que tem que fazer isso. É sem entender. Se você deseja obedecer e acessar, obedecer e impactar
obedecer e mudar histórias, você precisa fazer sem ter todas as respostas. Deus honra quem escolhe obedecer, mesmo quando não está entendendo nada. E o primeiro ato de um cristão, de um crente, que ele faz isso, qual é? Vamos começar por mim. Não fazia a menor ideia por que tinha que aceitar Jesus. Eu não fazia a menor ideia, queridos. Eu não fazia, aquilo ali não pra mim, eu não sei. Por que tem que ir na frente? Por que tem que... Pra que isso aí? Pra que isso aí? Destravou. Percebe? Quando você aceitou a Jesus, Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar. Tem algumas pessoas que eu falo assim, ó. Quando você aceitou a Jesus e Deus começou a trabalhar, a pessoa começa a fazer assim, ó. Não vou falar quem é. Tem uma pessoa fazendo assim, ó. E de repente você desce as águas do batismo. E de repente Deus começa a transformar a sua vida. Deus te leva a lugar diferente. Deus te faz viver experiências diferentes. Deus te coloca em lugares diferentes. Deus troca a sua mesa. Quando vê, você está obedecendo coisas grandes. Coisas grandes. Porque hoje pode ser que a sua obediência seja parar de pitar um baseado. Só que amanhã, quando Deus treinar você na tua obediência, Ele vai falar assim, ó, você tá vendo tudo isso aí que você conquistou? Agora você vai embora. E aí? Ele vai te dando levels. Pra quê? Pra tua fé aumentar. E daí, quando você depende de Deus, meu filho, acabou. Pode ir onde soprar. Aí, ó. Não vou cantar não, senão vai dar PBO. Eu plano contigo, ninguém pedirá. Tá? Ninguém pedirá. Por que a gente acha que a gente precisa entender tudo? Isso é tão sinistro, né? Por que os milagres de Deus precisam caber na tua caixinha de milagres? Ah, não, mas Deus, ele... Ah, mas eu não tenho condição de pegar uma condução ali até a esquina ali. Como é que Deus vai ver? Meu filho, Deus manda água quando não tem água. Deus cria. Quando Ele quer fazer, Ele cria uma situação. Ele cria, Ele faz, Ele muda. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar, deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Quando eu comecei a trabalhar, mentira, não pode mentir. Ó, quando eu fui fazer entrevista, eu fiz 5 entrevistas para entregar. Eu não tenho vergonha de falar. Para entrar na Jaguar. Sabe por quê? Os caras não me entendiam. Meu inglês era tão ruim que os caras não entendiam nada. O negócio foi me dando uma gastura. Aquilo ali foi me dando uma gastura. Que quando foi na quarta entrevista, eu falei assim, Senhor, se eu não passar nessa daqui, acabou. Olha eu. Não, porque não tem como. Não tem condição. Eu vou lá, o cara, eu falo what, porque não tá o de what, eu volto pra lá, pra cá, não sai nada. Eu falei, não, eu não quero mais, acabou. Gente, eu entrei na entrevista, foi uma entrevista tão desastrosa. A terceira tinha sido melhor que a quarta. Falei, pronto. Agora, acabou. Falei, eu moro na frente da empresa. Deus me trouxe até aqui. Tirou eu do meu trabalho lá. Olha pra você ver. Gente, eu abri mão de um trabalho no Brasil que eu vou falar pra vocês. O Diego é minha testemunha. A minha pior reunião eu passava passando maquiagem. Na minha pior reunião. No meu maior BO para resolver, eu tava passando maquiagem. Olha pra você ver. E Deus falou assim, não, para com isso. Vai lá sofrer, ficar fazendo 355 mil entrevistas. Aí, eu saí da quarta entrevista, eu falei pra ele assim, eu não passei. Eu falei, eu não passei. Aí ele falou assim pra mim assim, é sério? Eu falei, é sério, e pior que tem um negócio. Eu falei pra Deus, que se eu não passasse, eu não ia tentar mais. Ele falou, não, besteira. O que é isso aí? Que besteira. Eu falei, não vou mais, acabou. Eu encerrei o ciclo, acabou. Chega. Aí quando eu fui receber o feedback da entrevista, gente,
Como é que Deus faz? Ele muda totalmente as circunstâncias. Sabe o cara falou pra mim? Olha, mas eu quero te deixar uma coisa bem clara. O cara do RH me falando, não é que você não passou, é que a vaga foi fechada. Não vai mais contratar ninguém. Não é que você não passou, mas é porque não vai contratar mais. Eu falei, pode rir, que foi engraçado. Gente, eu falei, não pode ser. Pode ser. Eu falei, senhor não quer que eu pare? Tá tudo bem. Eu não sei quantas. 700. Eu tô cansada. Eu não aguento mais. E aí Deus me colocou na outra. Que era exatamente o que eu fazia no Brasil quando eu trabalhava na Toyota. Ou seja, até o meu pouco inglês era maravilhoso. Porque eu era a mão de obra exata que o cara precisava. Então, mais uma vez, por que os milagres de Deus têm que caber na tua caixinha de entendimento? E você tem que entender como é que ele vai fazer. Por quê? Você acha mesmo que Deus usa as suas medidas para fazer o que ele quer fazer? Você acha que ele precisa das suas medidas? Nem de medida ele quer saber. Nem pensa, gente, nem pensa. Quando começa a pensar muito assim, mas e que daí será? Mas nem põe um louvor e louva. Esquece isso aí, esquece. Repita comigo uma coisa muito importante. Deus quer de mim um passo de fé. É só um passo. Ele não precisa que você resolva todas as coisas. Ele não precisa que você tenha todas as respostas. Ele precisa que você dê um passo de fé. E ponto. Temos também a obediência que liberta. Que coisa linda. Uma obediência que libertou uma nação inteira. O poder da obediência. O Senhor ouve o clamor do povo em escravidão no Egito e aparece a Moisés, dando a ele uma direção clara. O que ele falou para Moisés? Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo do Egito. Ele fez umas perguntas, né? Ele deu uma relutada, ele tentou pôr o outro e tal, e foi estourada. Ele ficou meio assim, porque era grande. Senhor, mas como eu? Senhor, mas como eu? Queridos, são pequenas obediências que vão te levando a grandes obediências. Como eu falei, hoje é só um pouquinho, amanhã são grandes. E quanto maior a obediência, mais Deus vai fazer. Olha isso. Ele decidiu obedecer. Com toda dificuldade, com toda limitação, com todo medo, sem fazer ideia nem por onde ele ia começar. Ele retornou ao Egito. Ele enfrentou o faraó, liderou o povo. E mesmo dentro de todas as suas limitações, ele foi. Obedecer exige fé. Obedecer exige confiança. Deus transforma a nossa fraqueza em instrumento de libertação. A fraqueza. Reflita você aí. Qual é a área que você se sente bem pequenininho? Bem pequenininho. É nessa aí. É exatamente nessa. Você sabe por quê? Porque não é você que faz. É o poder dele que atua em você.
E a partir do momento que você entende isso, Ele te usa, Ele faz, com as suas limitações, com as suas fraquezas, com os seus medos, Ele faz. Queridos, Deus podia fazer tudo sozinho, e o Diego fala muito disso aqui, e é verdade, Ele pode fazer tudo sozinho. Ele precisava de Moisés, vai lá Moisés, faz aqui, vai pra lá. Se Ele quiser, Ele faz assim, ó, clique, Ele dá um clique lá em cima, gente. Clique, acabou aqui tudo. Acabou. Não foi assim que Ele fez com o dilúvio? Acabou, Ele pode fazer. Mas Ele quer usar você. Ele quer usar a Liane. Ele quer usar Carol. Ele quer usar Duda. Ele quer usar Sabrina. Ele quer usar Rafa. Ele quer usar. Aleluias. Diga sim a Deus, mesmo com medo, mesmo sem entender. Diga sim a Deus. Quando Ele te fizer um convite, não hesite. Diga sim ao Senhor. Aleluias! Glórias a Deus. Quem quer falar de Jonas, sim ou não? Sim ou não? Vamos falar de Jonas, sim ou não? Ele tentou fugir. Ele tentou. Vai pregar para lá? Não vou. Como é que foi? Quem sabe? Quem sabe? Jonas recebeu de Deus a ordem de pregar. Em que lugar? Nínive foi para lá? Oh, meu Deus do céu. E aí? Deus enviou uma grande tempestade e Jonas foi lançado. E aí ali ele teve um individual, né? Aí Deus falou para ele assim, e aí, meu amigo, como é que é? Vai desobedecer ou vai obedecer? O que você vai escolher? Qual que é a tua escolha? Deus deu uma segunda chance para ele. E falou para ele assim, olha, querido, vá até lá. Eu falei para você, vai para lá. Ele fugiu. Ele caiu fora. Mas Deus catou ele e falou, vá lá. O que ele fez, gente? Obedeceu. Desobedeceu e depois obedeceu. Tudo bem, acontece. Acontece comigo, acontece com você. É ou não é? Nós estamos o tempo todo desobedecendo e obedecendo. É mentira ou verdade? A gente acorda obedecendo, dorme desobedecendo. De repente... é ou não é? Pedindo perdão, levantou, pediu perdão. Acabou de pedir perdão, já desobedeceu de novo. Já fez um negócio... Nós somos todos Jonas. Mas Deus quer usar o Jonas. Ele poderia falar assim, Jonas, faz o seguinte, você não fez o que eu mandei você fazer? Ah, tá, então você faz assim, vem cá, Tiago, vem cá, agora vai o Tiago. Sabe por quê? Você ficou aí, agora você fica aí, na boca do peixe, fica aí dentro. Podia ou não podia? Não foi isso que ele fez. Resultado da obediência tardia de Jonas. O que foi? Uma cidade inteira se arrependeu e alcançou a misericórdia de Deus. Deus queria acabar, mas através de Jonas. Uma cidade alcançou a misericórdia de Deus. O que você tem a me dizer sobre isso? É demais, é ou não é? Nunca é tarde para obedecer. Nunca é tarde para entender e realizar. Nunca. Ah, mas Deus vai desistir de mim? Não vai. Deus já desistiu de mim? Não desistiu. Ah, mas eu tenho um monte de defeito. Olha só, eu acordo falando que eu não vou fazer uma coisa e durmo fazendo aquela coisa. Mas Deus não desistiu de você. Deus quer usar você. Deus quer fazer através da sua vida.
Sim. E talvez Deus esteja te convidando hoje, não é pela primeira vez, não é pela segunda, não é pela terceira, e Ele vai convidar. Até que você aceite, Deus vai convidar. E Ele vai pedir, Ele vai falar, deixa eu governar a sua vida. Deixa eu fazer como eu quero fazer. E aí, quando você passar o governo da sua vida para Deus, Deus vai fazer coisas poderosas. A obediência que gera misericórdia. A misericórdia, gente. Peraí. É difícil de explicar, porque é tanto poder, o negócio é tão grande. É muito grande, gente. Alcançar a misericórdia do Senhor, porque um homem decidiu obedecer pela segunda vez. Por favor. Por favor. Pedro, que episódio lindo. Obediência que traz abundância, alguém sabe? Alguém sabe? Pedro estava lá a noite inteira, tentando pegar um mísero peixe. Não saiu nada. Nada. Ele falou, pronto. E agora? Hoje, acabou. Como é que eu vou explicar uma pescaria fracassada dessa aqui? E aí, Jesus encontra com ele e fala assim, lança mais uma vez. O que ele poderia ter falado? Ô Senhor, mas sabe o que é? Não vou lançar não, sabe por quê? Tô cansado, viu? Foi a noite inteira. Eu tô numa canseira, o senhor nem sabe. Se você soubesse, como se ele não soubesse. Tô conjecturando, não tá na Bíblia. Se você soubesse, você não ia estar me pedindo um tosse desse aí, não. Já faz tempo que eu tô... Ó, o que ele fez, gente? O que ele fez? Sem hesitar. Ele lançou de novo. Existia lógica para aquele pedido de Deus? De Jesus, de Deus? Existia lógica? Cabia num quadrado? Cabia numa explicação humana, racional? Cabia? Claro que não. Não cabia. Não cabia na caixinha que você quer colocar Deus o tempo todo. Não cabia. Mas Pedro decidiu obedecer. E o que aconteceu? Era peixada com rodo. Era peixe. Ó, gente. Por favor, entenda. Entenda o que Deus está falando. Por favor, entenda. Por favor, não saia daqui sem entender essa mensagem. Porque Deus quer fazer coisas através da sua vida. Não é da vida do vizinho. Eu não estou falando com o vizinho. E se precisar, eu cito todos os nomes aqui. Eu estou falando com você. Deus está falando com você. Não é com o vizinho, não é com o do lado, não é com, talvez com ele, talvez não. Deus está falando com você. Deus quer usar você para grandes milagres. E você precisa entender isso. Você precisa obedecer. Deus não trabalha na lógica humana, você precisa entender isso. Enquanto você procurar respostas para tomar uma atitude de obedecer ou de fazer algo, entenda, você não vai obter todas as respostas. Deus está esperando uma atitude de obediência. Jesus, a obediência que salvou. Eu não preciso nem falar. Todos sabem.
Em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele era Deus, gente. Ele não precisava de nada disso. Ele não precisava de nada disso. Mas ele escolheu obedecer. Ele falou: se essa é a vontade de meu Pai, cá estou para obedecer. Ele decidiu se submeter. Ele decidiu se humilhar. Ele decidiu viver a morte mais dolorosa que se existia, para que eu e você estivéssemos aqui no dia de hoje. É muito amor ou pouco amor? Ele merece ou ele não merece que nós pelo menos minimamente tentamos dar a ele uma confiança, um voto de confiança? Sem entender, sem todas as respostas, sem entender, sem procurar. Para de folhear, para de querer procurar, saber perguntar, vai perguntar. Mas não vai ter todas as respostas, você não vai ter todas as respostas para uma atitude de obediência. O resultado de uma obediência foi a salvação da humanidade e a exaltação. Acima de todo nome, acima de qualquer nome está o nome de Jesus. É importante que a gente entenda isso, queridos. Talvez hoje, para você, seja algo tão pequeno. Mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer na sua vida coisas extraordinárias a partir de um ato de obediência, sem todas as respostas, sem entender todas as coisas. Não espere, queridos, estar numa situação de completa amargura, porque às vezes Deus tem suas formas de nos encontrar. Não espere isso, não há necessidade. O que aconteceu em todas as histórias aqui? Houve uma obediência. Houve uma resposta ativa em fé, baseada no respeito e na confiança em Deus. E para todas que eu citei, cito de novo: milagres que não se pudessem mensurar. Não havia medida alguma que explicava qualquer resultado das obediências que tivemos aqui. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Por favor, concordem comigo. Diga assim: amém! Amém, por favor. Amém! Amém! Não cabia na caixinha de entendimento de ninguém. E aí que tá. Sabe o que acontece? Quando você decide obedecer a Deus, também, por vezes, vai ser chamado de louco, não é? Não? É ou não é? Ixi, olha o que esse cara tá fazendo, cara. Mas é assim mesmo, que lá no final vai ser você e Deus e mais ninguém. Mas eu preciso te dizer que obedecer exige sacrifício. Exige sacrifício. Eu não sei qual é o sacrifício que você vai ter que fazer na obediência que o Senhor vai colocar para você, mas vai te exigir sacrifícios. E geralmente você estará no escuro.
maioria das vezes, como todos eles. Você vai ter que deixar sua parentela, você vai ter que fazer uma arca sem saber, você vai ter que abandonar seguranças, abandonar amigos, abandonar lugares, acessos, mesas. Você não vai pertencer mais. Quando você decide obedecer, você não vai pertencer mais a alguns lugares. E louvado seja Deus por isso, porque para viver promessas, nós precisamos deixar algumas pessoas, deixar alguns lugares, deixar algumas pessoas partirem. É necessário. Entenda uma coisa. A vida é feita de ciclos. Quantos ciclos você já passou? Ô, glórias. Quantos ciclos você já passou? Para começar um ciclo, precisa fazer com o outro o quê? Para começar um ciclo, o que precisa fazer com o anterior? Acabar. Acabar. Deus está falando para mim e para você. Encerre o ciclo. Encerre o ciclo. Ah, mas não. Vai exigir sacrifício. Eu não posso falar para vocês, querido, que você vai acessar a terra prometida, que você vai... Não vai, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Primeiro Deus vai te espremer, ó. É ou não é? Quem aqui já foi espremido? Com a... não foi só eu, não. Ó, tem mais. Tiago, por favor, me ajuda aqui, ó. Quem não tem como. Todos, né? Não tem como. Exige sacrifício. Obedecer exige o quê? Exige uma decisão. Todas as pessoas que nós falamos aqui, elas decidiram obedecer. Elas poderiam ter escolhido a parte mais fácil. Elas poderiam ter escolhido não. Faz o seguinte, vai ali, faz ali, vê o vizinho. Tem um rapaz ali, ó, eu conheço ele ali, bom pra caramba, ele pode ir lá. Libertar Israel, vai ser uma beleza, o cara é corajoso, forte, você não precisa ver. Nossa, vai lá. Podia ou não podia? Com toda certeza, a escolha de obedecer é difícil. E às vezes ela pode nos trazer dores carnais, dores da pele. Medo do novo, insegurança. Pode significar perdão? Sem, aparentemente, você está certo. Perdoar também é uma decisão. E você sabe que a maioria das pessoas não entende isso e... Eu não posso dar muito spoiler, mas... Toda vez que a gente vai em algum evento, algo muito grande, antes de Deus começar a fazer alguma coisa, a gente é literalmente confrontado a perdoar. Tudo. Fazer uma varredura. Faz uma varredura. Ele te vira do avesso e faz assim, ó. Shh, shh, derruba tudo aí. Todo mundo aí que você tá segurando aí no seu coração, derruba. Vira. Porque não é possível avançar sem perdoar. Perdoar também é uma decisão. Dê obediência. Gente, Abraão, vamos falar do pai da fé, porque esse cara foi sensacional. Ele ofereceu o seu filho Isaque. Alguém aqui faria isso? Até o fim, o homem foi lá em cima. Pois, vamos lá, filhinho, fica tranquilo. Mas onde é que tá, papai? O animal que vai ser sacrificado? Vamos lá, querido, vamos lá. Vamos ver lá. Obedecer exige sacrifício. Obedecer exige decisão. Obedecer exige fé e confiança.
É fácil seguir a própria vontade da gente, né? Obedecer a Deus é confiar, literalmente, que Ele sabe muito mais do que nós. Ele sabe muito mais do que eu e você. E é difícil, principalmente quando você está numa situação de desespero, de necessidade de provisão. Sem saída alguma. A conta tá chegando para pagar e você tá assim, ó. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Obedecer exige fé, exige entender que Deus está acima de qualquer caixinha de entendimento. Em Hebreus 11 diz que os heróis da fé agiram antes de ver resultado. Agiram antes de saber qualquer coisa. Eles agiram completamente na escuridão, motivados por confiança e reverência a Deus. Obediência exige entregar o controle. Não é ficar assim, divagando, não, porque não. É falar assim, ó, Senhor, é teu. Faz o que o Senhor quiser, é teu. A minha vida é tua. A partir de agora é o Senhor, não sou eu mais. É o Senhor. É entregar o controle, é dar na mão e falar, acabou. Gente, isso é difícil. Pensa que não é. Porque a gente é ser humano. Em todo o tempo nós estamos fraquejando, igual eu falei, se acorda obedecendo, dorme desobedecendo, é um troço doido. A nossa carne é uma luta desesperadora, a gente não... É um desespero. Mas você precisa dizer que você não pode dar mais um passo na sua vida sem que a tua vida esteja no governo do Senhor. Essa é uma obediência genuína. Essa é uma obediência que agrada ao Senhor. É dizer, Senhor, eu estou pronto. Não importa o que o Senhor vai fazer, eu estou pronto. Mas eu tenho uma boa notícia. Obediência, ela é fortalecida pela prática. Deus começa em pequenas doses. Quando você se converte, ele fala assim, não, agora vamos tirar essa coisinha aqui, ó. Não, agora vamos ajeitar isso aqui. Quando de repente... Mas, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você medita na palavra do Senhor, quanto mais você convive com pessoas... Gente, por favor, diga-me com quem andas. A tua mãe falava isso aí pra você? Um troço chato de ouvir. Nossa, eu falava pra minha mãe, mas que estupidez! Como é que fala uma coisa dessa? Só porque o fulano tá do meu lado tá fazendo, eu vou fazer? Vai fazer. Mas, quando a gente decide abandonar, falar, eu não quero mais, chega. O Senhor te fortalece. O Senhor te dá uma vida nova. O Senhor te dá uma família nova. O Senhor te dá... Ele te dá tudo. Ele te dá provisão quando você não tem. Ele te dá tudo. Quem aqui não viveu? Quem aqui já viveu um milagre sobrenatural? Sobre uma coisa que não cabia na caixinha do entendimento. Alguém já viveu? Alguém já viveu? Faz assim pra mim. Estamos quase 90%. Deus é maravilhoso. Eu quero dizer para você, Deus é fiel. Não há nada que Ele não possa fazer a partir de um ato de obediência. Queridos, a obediência agrada muito ao Senhor.
Você não tem ideia. Você talvez não tenha ideia. E é por isso, e é sem essa ideia mesmo, sem saber de nada. Assim como ele fez com os heróis da fé. Ele quer fazer comigo e com você. E eu quero falar para você, se essa palavra falou com você nesta noite, se você quer fazer algo diferente, se você quer obedecer e falar assim, não, Senhor, a partir de agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer algo novo, Senhor, eu estou decidido, eu estou decidida, a partir de agora eu vou mudar. Se você é esta pessoa, eu vou te chamar, vem aqui até a frente. Eu estou fazendo esse convite porque o Senhor quer fazer algo novo. Mas é a partir de uma obediência. No escuro, sem entender, sem saber, sem esclarecer, sem dar respostas. É nesse cenário que Deus quer começar algo novo. Ele quer destravar algo novo na sua vida. Então, se você sente que existe algo na sua vida que está travado, não, eu preciso de um esclarecimento. Eu quero que você não tenha vergonha. Gente, não é humilhação. Por favor, não é humilhação. Venha até a frente e fala assim, não, eu quero algo diferente. A partir de agora, eu quero acessar o novo do Senhor. Existe alguém aqui que quer acessar o novo do Senhor na sua vida? Faz assim, por favor. Eu vou pedir, por favor, sem exposição, queridos. Sem exposição. Sem exposição, por favor. Por favor. Eu vou pedir, André. Algo diferente. É um ato de obediência, não é vergonha, não é humilhação. Não é humilhação, não é vergonha. O Senhor quer fazer. Ele quer usar. Ele quer fazer. E é a partir de um ato. É a partir de um ato. O Senhor te convida. Aleluias. Deus fará algo novo. E é a partir deste ato. É a partir deste ato. Creia tão somente, queridos. A obediência libera acessos. A obediência salva. A obediência libera promessas. A obediência te dará algo novo. Aleluias. Aleluias. Essa palavra do pastor, o Senhor nos chama antes de qualquer coisa ao arrependimento. Aleluias. Para que haja uma mudança